Nas últimas semanas, o clima contribuiu e a semeadura do trigo teve um progresso expressivo em todo o estado paranaense. Na área de abrangência da cooperativa Copavel, esse progresso desse plantio já está em 100%. Em algumas propriedades, inclusive, é possível encontrar um estágio de desenvolvimento vegetativo. E se o clima está ajudando, o produtor também está otimista com relação ao mercado dessa cultura. Quer saber o porquê? Eu te explico. Mas antes, se inscreva no canal, clica aqui no sininho para receber as novidades do nosso programa. Agora, vem com a gente acompanhar as últimas notícias acerca do mercado do trigo. Olá, Mundo Agro, tudo bem? Eu sou Alexandre Minghini e este é o Show Rural Copavel, edição especial de inverno. E no nosso primeiro programa a gente está em Cascavel, nossa querida terra natal no oeste do Paraná e sede da cooperativa Copavel e do Show Rural Copavel. Mas não é só por isso que a gente está aqui hoje não. Em 2018, essa área de abrangência da cooperativa Copavel teve destaque de produtividade do trigo em todo o estado paranaense. Aliás, Cascavel hoje é considerado um polo desse cultivo. Então nada melhor do que a gente estar aqui para falar sobre o mercado do trigo em 2020. E neste ano, olhando para a safra de inverno que já iniciou, o momento e o contexto estão favoráveis para a produção do mercado interno. Após 3 anos seguidos de safras menores, os baixos estoques no mercado, a alta do câmbio e os efeitos da Covid-19 foram fatores que influenciaram diretamente a elevação do preço do grão e, consequentemente, seus derivados. Já nas prateleiras, o preço da farinha de trigo, por exemplo, tem sofrido reajustes de 15% a 20% nos últimos meses. E se por um lado o consumo das pizzarias e padarias diminuiu por conta da quarentena, já o consumo doméstico aumentou, o que desfavoreceu mais uma vez o controle dos estoques que já haviam sido prejudicados por causa do problema climático de 2019. Aliás, o Brasil fechará essa safra de julho com um dos menores estoques de passagem da história, cerca de 250 mil toneladas apenas. Com o plantio já em andamento, a previsão para a produção nacional é de cerca de 5,43 milhões de toneladas, segundo o Conab, sendo que 90% desse total é da região sul. O produtor aqui no Paraná percebeu esse bom momento e decidiu investir no plantio. Segundo o IBGE, para o estado é esperado uma safra de 3,5 milhões de toneladas. E quem está ajudando a aumentar esses números por aqui no estado é o produtor Alceu Magrin, proprietário dessa linda região há muitos anos. O seu Alceu escolheu a produção do trigo aproveitando a alta do grão, aproveitando a lucratividade. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que foi essa escolha do trigo nesse momento, para 2020, para essa safra de inverno. Esse ano foi um ano um pouquinho atípico, dado o atraso pela estiagem, nós optamos pelo trigo, porque achamos que a cultura do trigo ela nos traria assim, uma rentabilidade bastante atrativa, bastante alta, em virtude dos preços. Com a valorização do dólar, os preços subiram bastante e isso é que nos orientou para que a gente fizesse a cultura do trigo. Pensando em clima, pensando em fatores externos, já é possível prever um resultado positivo desse plantio? Essa expectativa é uma expectativa assim, realmente climática. Nós temos um fator lá na frente que a gente não conhece ainda, que poderá ser uma geada que nos leva a toda a cultura. E podemos ter um granizo também, que também vai afetar uma parte grande da lavoura. Independente disso, nós como agricultores sabemos como conduzir a lavoura da melhor maneira possível para que nos traga assim, um resultado bem satisfatório. Queria que você falasse um pouco sobre essa rotatividade de cultura. A rotatividade é natural. No verão, nós temos a opção do milho, é evidente, para fazer uma rotação de cultura. No inverno, só nos sobra a rotação com trigo ou com aveia. O trigo ele te dá uma rentabilidade financeira e a aveia ela te dá simplesmente essa cobertura que você está falando. Normalmente nós como agricultores optamos pelo trigo. Agora o trigo é uma rotação de cultura natural. Essa palhada que o trigo deixa no solo é uma coisa muito gratificante para o agricultor, porque na verdade nós traduzimos isso em matéria orgânica. Eu estou com o Daniel, que é agrônomo da cooperativa Copavel. Qual o teu papel
quando um produtor chega para você e pergunta: será que esse ano vamos para o trigo na safra de inverno, vamos para outra gramínea? Qual é o teu papel nesse sentido e qual a responsabilidade de bater a mão na mesa e dizer sim, vamos por aqui? Bom, a nossa responsabilidade, acima de tudo, é fazer o manejo para ele ficar sustentável, né? Para ter esse manejo de solo ideal, seria interessante fazer uma rotação de inverno também, não só de verão, né? Então intercalando 30% da área milho, safrinha e trigo, né? Todo ano, não arriscando tudo na mesma cultura. Vou te fazer duas perguntas agora, Daniel. Primeiro eu queria saber com relação ao reaproveitamento nessa rotatividade de cultura. A gente sabe que eu consigo reaproveitar resíduos de adubo da safra de verão. O que mais eu consigo trazer para o solo como benefício utilizando o trigo na safra de inverno? Isso vai diminuir as plantas daninhas, né? Vai deixar um solo mais limpo, mais preparado para a cultura consequente, o soja ou milho verão, e diminuindo também pragas, né? Você vai aumentar a reciclagem de nutrientes também, favorecendo a próxima cultura. E falando da semente do trigo, queria que você contasse um pouco a respeito da produção para fazer a geração da semente. O cliente que nós estamos aqui hoje, o Alceu Magrin, ele é um produtor de sementes da Copavel e o nível tecnológico dele cabe para a produção de semente. A gente escolhe alguns produtores mais tecnificados, que têm um investimento mais alto para a gente ter uma semente de melhor qualidade também. Voltando a falar a respeito do final do processo, o que garante um bom pH que está na mão do agrônomo para ajudar o produtor? A gente sabe que chuva não está na tua mão, mas o que está na tua mão para ajudar o produtor? A escolha de uma boa cultivar, né? Uma cultivar que tem esse potencial de ter um pH mais elevado, que vai perder menos com a intensidade de chuvas na colheita, e o investimento em adubação, fertilidade, que vai responder bastante, vai dar um retorno em pH. E você já pode arriscar uma expectativa para o final desse ano, para essa colheita de inverno, sobre o pH? Pensando em clima, em previsões, né, que a gente tem, o inverno a partir de junho é para ser um inverno mais seco. Então isso favorece a colheita com um pH de trigo mais elevado. Agora vamos deixar esse clima gostoso e esse sol da propriedade do seu Alceu e vamos dar um pulo lá no Parque Tecnológico do Show Rural Copavel para bater um papo com o presidente da cooperativa, o Sr. Dilvo Grolli. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o mercado do trigo em 2020. Queria aproveitar que a gente está entrando aqui no Parque Tecnológico do Show Rural Copavel para responder uma pergunta de muitos dos nossos internautas. O que acontece no parque durante o ano inteiro, durante o resto do ano? Bom, muita coisa. Além dos funcionários, são técnicos, agrônomos, pessoal da administração, muita gente para lá e para cá que mantém o parque todo movimentado o ano inteiro. Claro, para fazer uma edição melhor a cada ano. O Brasil, que está em pleno processo de plantio do cereal em 2020, vem de uma safra prejudicada em 2019 pelo clima. Porém, o consumo da farinha de trigo e seus derivados continua em alta. Segundo o Conab, esse consumo do brasileiro em 2020 deve fechar em torno de 12,5 milhões de toneladas. Porém, o Brasil não é autossuficiente e a produção interna deve atingir mais ou menos uns 5,4 milhões de toneladas. Essa diferença, que dá uns 7 milhões, provavelmente deve ser importada. Mas importar agora com o dólar em alta não é uma solução viável, o que favorece e deixa otimista o produtor local. E para enriquecer o nosso debate, nós trouxemos um convidado especial, o seu Dilvo Grolli, presidente da cooperativa Copavel, uma pessoa que vai dar um pouquinho mais de informação para a gente sobre essa questão mercadológica do trigo, seu Dilvo. Eu queria começar lhe perguntando sobre essa questão da procura, da alta demanda. Isso é um mercado, um cenário mercadológico que favorece o produtor? É muito importante o cenário do trigo. Esse cenário é um cenário promissor, não somente nesse ano agora, mas nos próximos anos. O produtor tem uma grande oportunidade, não só pela demanda, mas também como oportunidade de aumentar a produção da propriedade, tendo um novo negócio, que é a produção de trigo, e que oferece não só um ganho econômico, mas também um grande ganho quando ele compara a cultura do trigo com as outras culturas de inverno. Me diga uma coisa, esse patamar que nós estamos de favorecimento comercial, isso deve perdurar para a próxima safra? Como é que o senhor enxerga para o futuro? O futuro do trigo,
ele é muito grande. O Brasil tem uma dependência de 50% do seu consumo com produto importado. E nós estamos tendo uma demanda, e essa demanda também é crescente, então não será somente um produto para o ano 2020, não será para o ano 2021. A demanda do trigo é forte, inclusive em crescimento para os próximos anos. O Brasil depende da importação de trigo e nós temos condições de produzir trigo no Brasil com qualidade em condições iguais a muitos países do mundo. Interessante o senhor falou a respeito da importação, né? A gente sabe que o Brasil não é autossuficiente ainda e que com essa alta do dólar a gente tem uma situação complicada, mas benéfica por outro lado, porque estimula a produção interna, certo? O trigo é um produto que nós importamos, pagamos em dólar e quanto mais o dólar seja um valor melhor, um valor mais alto, mais favorece o produtor de trigo. Nós importamos trigo por uma questão de nós não ter um estímulo ou não termos clareza para oferecer essa oportunidade aos produtores rurais. O trigo é o produto que mais vai oferecer oportunidade aos produtores rurais no futuro. Não existe nenhum produto grãos no Brasil que ofereça tanta oportunidade como o trigo. O dia que nós formos autossuficientes no trigo, nós teremos uma outra segunda oportunidade de exportação de trigo. Interessante o senhor falar isso porque a gente costuma dizer que essa alta do dólar é uma rua de duas mãos, né? Por um lado o insumo fica mais caro, mas como o senhor posicionou muito bem, ele gera oportunidade de negócio para o produtor. E falando aqui da nossa região especificamente, que foi um destaque em 2018 como uma das regiões com maior produtividade do trigo, né, no Paraná, para o produtor local, como é que o senhor vê esse cenário? Quando a gente fala em dólar, eu até acho graça, porque nós importamos 15 a 20% dos valores para a construção da cultura. Quando eu colho, eu exporto em dólar 100%. Se eu não exporto totalmente a cultura que eu colho, eu tenho a base do mercado nacional em dólar. Quanto mais sobe o dólar, mais favorece os produtores. Se eu pudesse resumir essa nossa conversa numa palavra para você, produtor, internauta que está nos assistindo, eu diria oportunidade. Talvez essa é a palavra para a gente colocar um resumo nessa conversa do mercado do trigo para 2020 e para o futuro. Oportunidade está no momento certo. Tomara que você tenha entendido daí. Eu entendi daqui. Obrigado, seu Gil. Força. E a gente chega ao final do nosso programa com uma certeza. O Brasil tem potencial para estar lado a lado com as grandes nações produtoras de trigo do mundo. Afinal, são muitas cultivares defensivos e sistemas de produção indicados especificamente para a cultura em diferentes regiões tritícolas do país. E a cada ano, com o avanço das pesquisas, surgem cultivares mais tolerantes às intempéries. Mudança repentina do clima ou déficit hídrico, doenças fúngicas, a questão da germinação, tudo isso que nós conhecemos e que pode alterar o preço final do seu produto e o resultado da sua lavoura. E nesse sentido, a Copavel, o Show Rural Copavel e seus expositores podem te ajudar e muito, fornecendo conhecimento, produtos, soluções em geral para otimizar o seu negócio e, consequentemente, te dar a resposta financeira que você espera. A previsão para os próximos anos no mercado do trigo é que se permaneça um cenário favorável para o produtor. Aliás, o que vai ditar as regras do mercado do trigo para as próximas safras é a demanda mundial do produto. E se a valorização dos preços continuar, nós temos claramente um fomento da produção interna. Então é isso, Mundo Agro. Esse foi o Show Rural Copavel, edição especial de inverno. Nesse programa você acompanhou conhecimento, informação, tudo sobre o mercado do trigo para 2020 e para o futuro. Não perca os próximos programas, traremos informação, conhecimento, muita coisa interessante para ajudar no resultado da sua lavoura. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.